Bituba, porque não bate bem, né? Porque como você está dentro de um sistema de lagoas e tal, mas para ter uma ideia, mas esse experimento foi realizado na Cisija, tá? Era uma lua cheia, então eu quis mostrar quando a maré tinha mais importância para ver se eu pegava esse sinalzinho, porque às vezes na quadratura eu podia não ver quase nada, tá? Então, como era um campo exploratório, eu fui na maior maré para ver se eu conseguia pegar essa importância. 4 e 5, acho que dia, né? 3 ou 4? 3 ou 4. De maio, né? Só que nos dias, acho que nos 15 dias anteriores não houve chuva. Eu colhei curiosamente que no dia 6 começou a chover na região que eu subi um pouquinho. O que a gente pegou aqui foi o sinalzinho da chuva, né? Quando essa média aqui da diminuição do nível. Mas às vezes essa discussão aqui, porque como foi só um dia de chuva e a bacia é muito grande, isso é força gradiente de pressão. Né? A gente tinha então um desnível entre a bacia hidrográfica e o nível oceânico, uma tentativa de ajuste. É mais um fator meteorológico do que o sinal da chuva, mas acho que bastante discutido. No experimento do Araranguá nós pegamos o sinal da chuva, choveu 3 dias antes e nós colocamos o correntógrafo e a gente viu onda de cheio. Toda a coluna d'água azulzinha, né, vazando, e depois a maré conseguindo chegar. Um período bem interessante. Lá nós conseguimos fazer 2 dias de experimento. Então, na maior parte do tempo, essa é a condição hidrodinâmica aqui do estuário do Tubarão. Bom, aqui eu ainda estou trabalhando então no tempo, tá? Então ainda nessas 25 horas, lá perto da Lagoa de Santo Antônio, a gente tem aqui a salinidade de fundo, então bem salgada, né? Onde estava ali o correntógrafo. A salinidade de superfície, então uma água salobra, tem uma certa mistura, né? E o que é interessante aqui é que a gente não tem contato entre essas curvas. Então, esse ambiente ele permaneceu todo o tempo estratificado, mais salgado no fundo e mais doce na superfície, então hoje não tem mistura. Tá? A temperatura ela é bagunçada, tem o sinalzinho da maré, mas a gente tem uma influência grande então ali do Capivari aqui na temperatura. Tá? A gente não entrou muito em detalhes, porque como o foco era um material particular em suspensão, a gente se preocupa mais com o padrão de correntes, mas aqui também, se fosse possível colocar sensores ao longo da coluna d'água, num período aí de um mês e uma estação meteorológica, você ia ver o que é sinal meteorológico e o que é sinal de influência. Então é interessante, uma sugestão até para quem quiser se incomodar um pouquinho. Bom, então agora a gente vai olhar o estuário então ao longo do seu eixo. Então a gente está aqui, é o 0, a figurinha ficou invertida, né? Porque a distância está bem embaixo aqui. Então aqui é o 0, nesse canto aqui, ó, que é o que a gente vê ao contrário na figura. E aqui é ali próximo do Iatituba, acho que é 35 quilômetros estuário acima, é mais ou menos aqui, tá? Então esse gráfico de cima aqui é a salinidade. A gente percebe esse sopé ali quando na entrada da Lagoa de Santo Antônio para dentro do estuário do Tubarão. Todo o trabalho que eu já vi ali tem essa característica aqui desse sopé. E isso tem uma consequência, é uma feição geomorfológica que tem uma consequência hidrodinâmica importante de aprisionar a salinidade aqui. Né? Então a gente tem a penetração da cunha salina até mais ou menos 28 quilômetros no estuário, nesse dia de experimento. Só essa menos 10... Essa curva seria lá na ponta do Molhos, né? Como seria o mar, o nível do mar aí? Não, é aqui assim. Na lagoa? Na lagoa. Na foz do rio. É a foz do rio. Não é aqui. Não é lá na ponta? Não, a gente não foi lá. Eu pensei que aquilo fosse. Não. E assim, ó, menos 10... aqui, todo esse gráfico, essa profundidade aqui, ela é uma profundidade estimada, porque como é que é feito? Eu vou com um barquinho no centro ali do estuário, do rio, onde eu acho que é o canal, e jogo o equipamento que tem sensor de profundidade. Então, às vezes, ele cai num buraco natural, tem aqui uma parte, aqui depois a gente viu que era ali onde foi aquela porçãozinha dragada, tinha outro barco passando, a gente coletou um pouquinho mais pro lado.
deu uma diferença na profundidade em relação à batimetria. Então, aqui esse perfil, esse fundo que eu desenhei, esse polígono é com base na medição do equipamento. Então, não é uma profundidade que você possa confiar, mas dá para ter uma ideia do que está acontecendo. É como cortar o estuário aqui na longitudinal e observar o que está acontecendo. Tá? Então, o importante é que saber que nesse período, que era uma maré que se exige, a gente não estava com uma vazão tão elevada, a cunha estava penetrando 28 quilômetros estuário dentro. Bom, agora eu vou parar um pouquinho do trabalho que a gente fez e vou apresentar essa tese de doutorado aqui do Beltrame, 2003. Essa tese ela teve foco, então, principalmente nas fazendas de camarão aqui, na questão da salinização da água, coleta, qualidade. Ele fez um trabalho com giz para projetar, um trabalho bem interessante, que tem um foco mais voltado mesmo para as fazendas de camarão, mas eles fizeram esse levantamento oceanográfico para conhecer a região. Então, o que é interessante aqui é que nesse eixo aqui, vermelhinho do Rio Tubarão, eles fizeram o mesmo que eu. Eles penetraram lá, foram jogando aquele equipamento e eles observaram naquele período uma salinidade, então, uma penetração da cunha bem inferior. E aqui a turbidez como contribuição quase que exclusivamente da água doce, onde tem água salgada bem menos túrbida. Então, isso é uma informação bem importante, né? Que a gente tem que a contribuição de material particulado em suspensão, de coisas que estão flutuando, que são carregados pela água, são grandemente trazidos, então, como contribuição da bacia hidrográfica, né? Então, esse perfil é nesse eixo aqui do estuário vermelhinho. Depois, eles fizeram também estações fixas. Então, aqui na desembocadura do Tubarão, mais ou menos onde a gente colocou, eles coletaram, então, também salinidade, temperatura, barulho, um monte de coisas e correntes. Então, o que a gente vê é que no período de amostragem deles, nas 13 horas que eles trabalharam, eles observaram que o rio estava vazando em cima e enchendo embaixo, diferente do que a gente viu. Então aqui quase não tem sinal de maré, tem um aqui bem pequenininho, sinal de maré bem pequeno. Então nessa campanha que eles fizeram, a gente tem uma cunha salina lá, penetrando bem pouquinho, né? Estava bem no comecinho, um pouco depois do solpé. Então é uma situação de vazão mais importante, mas também de que a lagoa está atuando como um filtro das marés. Tá? Então você tem um sinal de maré que não entra muito no estuário. Tá? Então a dominância da descarga fluvial aqui está maior ainda do que quando eu fiz o meu estudo. Tá? Então a gente percebe aqui ó, a coluna altamente estratificada, como eu observei, você não tem contato entre a água salina e água doce do rio. Aqui ele chegaram na salinidade 0, no meu experimento a salinidade estava em torno de 10. Então essa mistura é característica de períodos de baixa vazão, como falou, ficou dias antes do meu trabalho sem chover. Enquanto aqui eles fizeram então uma amostragem num período que tinha uma vazão mais importante. Então isso aqui mostra, comparando aquele trabalho, o trabalho que eu fiz com esse trabalho, dois trabalhos com os mesmos tipos de equipamentos, com situações meteorológicas diferentes, já altera toda a hidrodinâmica do estuário. Então, por isso que é um ambiente especial, por isso que não dá para você chegar e dizer que ele é assim. O estuário ele vai transitar entre um estágio hidrodinâmico e outro. E quem domina, quem manda nesses estágios, nos estuários catarinenses, é a chuva. Então, esses estuários são ditos dominados pelo rio. Por isso, o conhecimento da bacia hidrográfica, o controle da vazão, é importante também para qualquer trabalho feito na porção estuarina. Porque eu tenho que saber o que vai acontecer se passar um pico de vazão aqui, nesse canal que tem aquela profundidade ali, um estreitamento ali de 3 metros, depois chega para um de 10 metros. O que vai acontecer quando chegar uma onda de cheia ali? Então, nesse sentido, a porção final do estuário, ela também é bastante importante. Tá? Então, não dá para você fazer uma intervenção nesse ambiente sem ter, no mínimo, ali um conhecimento, uma previsão do que pode acontecer se você alterar
a morfologia do fundo. Bom, eles também fizeram então uma estação fixa aqui em Laguna, no mole, ali entre os moles, tá? E observem como os sistemas são diferentes, porque foi no mesmo período, eles fizeram 13 horas, tiraram tudo e botaram no outro. Então a condição de chuva e de maré estava bem semelhante. A gente tem aqui a salinidade variando na coluna d'água. Então lembra que o outro gráfico era assim, doce em cima, salgado embaixo, né? Agora você tem doce chegando das lagoas, que não é bem doce, né? Está em torno de, deve ser 15, que está ruim de ver, e o salgado, o sinalzinho ali do mar, tá? A gente tem a temperatura associada à água doce e água salgada, e aqui a gente tem as correntes, ó, também ao contrário na coluna d'água. Então quer dizer o quê? Tava vazando, 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 veio a maré, encheu tudo por um curto período. Então isso aqui é bem característico de uma vazão importante. Então quem está mandando até na Barra de Laguna é o que está vindo da bacia hidrográfica, é a descarga. Tá? Então todos esses ambientes são ditos dominados pelo rio. Por isso que é importante aquele regime de chuvas. Então, a qualquer momento pode ter um pico de chuva. Se tiver um pico de chuva, muda tudo. Tá? Então, por mais que na média eu tenha aquela situação daquelas corzinhas que eu mostrei, uma vez que deu uma chuva intensa, muda tudo. E quais são as consequências dessa mudança? Né? Esse é o importante saber. A gente fez um campo exploratório, tem algumas coisas em Itajaí, que é o que eu vou explicar, que dá para servir para você ter uma ideia, mas cada ambiente é particular, né? Cada ambiente tem a sua especificidade. E aqui ele fez um trabalho também ao longo dos eixos, então, das lagoas. Tá? Então aqui está mostrando como se fosse um corte na lagoa nesse sentido. Esse cinza é uma tentativa daquele desenho de fundo, baseado onde o equipamento encosta. Vocês percebam que o ambiente é bem mais raso, né? Nossa, mas está ruim aqui de ver a profundidade. Mas se eu não me engano, aqui não passa, isso aqui acho que é 3 metros, tá? Não passa disso, no lugar mais profundo das lagoas. Não chega a isso? O importante... Difícil, não é raso. São rasas, não? São rasas, né? Infelizmente eu peguei já do trabalho dele, ficou bem... não deu para ver direito. Mas bom, aqui a gente tem então a salinidade, ó. Vejam que eu estou partindo aqui da barra, a minha primeira medição. Aqui, ó, L2, minha segunda medição. Quer dizer, quando eu estou no L3, eu já diluí quase tudo que entrou. Então, o sal que entra, ele rápido, vocês viram que ele não entra muito, ele não entrou muito no Rio Tubarão também. Também não se dispersou muito pela lagoa. Então, é aquilo. Encheu, deu aquele pulso, mas depois tá aquela pressão de vazante não deixa a salinidade penetrar. Agora, se você tem um tempo de estiagem, esse sal que nesse trabalho não conseguia lugar nenhum, vai 28 km adentro do Rio Tubarão. Saliniza a captação de arroz, saliniza lá no camarão, tá? Então tem uma consequência bem importante, esse conhecimento do comportamento da salinidade conforme a vazão. Então, se fosse possível fazer um monitoramento, um estudo de longo período, você ia saber exatamente, ó, a vazão lá está 300 e pouco, está alta, não tem sal. Ou o contrário, a vazão está baixa, tantos dias, olha, cuidado, cancela a captação daqui, muda para lá. Então, ajudaria em tomadas de decisão. Eu não sei exatamente aqui na Bacia do Tubarão, mas lá em Araranguá, eu acompanhei o comitê de bacias lá por causa da questão da obra de abertura ou não da barra, e eles tinham uma atividade muito grande lá com o arroz. Então, depois que a gente apresentou o estudo que foi feito lá, junto com as estações de medição de nível, eles compraram sensores de salinidade. Então, vou acompanhar a penetração do sal no estuário. Então, eu acho que é uma contribuição importante de um estudo científico, né, para uma aplicação prática, para a comunidade, é um retorno, né, fiquei bem feliz desse trabalho. E aqui, puxa, as coisas estão mostrando errado, acho que não veio outra figura. Bom, isso aqui também é uma informação que eu acho importante, que ele fez um cálculo do grau de confinamento.
né? Então, pegando aqui a Lagoa de Garopaba do Sul e a porçãozinha do Camacho, a gente tem que... O verdinho mais claro é uma água mais confinada, então é uma água que demora mais para ser trocada.